O volante Danilo pode estar de saída do Botafogo. Existiram alguns rumores, algumas sondagens de clubes da Premier League em busca do volante do Botafogo. Ah, Felipe, mas o Danilo acabou de chegar, ele tem 6 meses de clube, foi contratado no meio da temporada passada. Por que ele vai sair logo tão de repente? Pessoal, o Botafogo ele tem que fazer caixa. E propostas muito fora da realidade, muito altas, têm que ser levadas em consideração. De fato, o Danilo foi contratado no meio do ano, através do Nottingham Forest, por algo ali em torno de 20 a 25 milhões de euros, dependendo de metas, alguns bônus de contrato. E uma proposta acima da casa dos 30 milhões não me surpreenderia ao ver que o Botafogo aceite, né? Claro, vindo da Europa, vindo do poderoso futebol inglês, vindo da Premier League. O Botafogo já fez um movimento parecido com o próprio Jair, que também foi ao Nottingham Forest. O Botafogo contratou ele no início do ano, vindo do Santos, e vendeu logo em seguida, 6 meses depois, para o Nottingham Forest. Recentemente foi noticiado algumas dívidas a curto prazo que o Botafogo precisa equacionar. John Textor colocou ali em nota oficial dizendo que tem a quantia para fazer pagamento e tudo mais, só que depende ainda de acordos com partes minoritárias ali da Botafogo SAF, né? Precisa se envolver também ali com a Eagle, com a Ares, o Botafogo Social. Então, esse valor pode ser que fique um pouco parado, né? E aí o Botafogo não conseguiria arcar com essas dívidas de curto prazo. E são dívidas importantes, envolvendo o Almada, recentemente também veio uma dívida envolvendo o Arthur, noticiada que o Botafogo está devendo ali cerca de 4 milhões de euros para o Zenit, aproximadamente 20 milhões de reais. Então são dívidas a curto prazo que o Botafogo não pode deixar de pagar, até porque para não sofrer transfer ban. E infelizmente o Botafogo ainda não tem uma base tão estruturada, igual os nossos principais concorrentes, Palmeiras e Flamengo têm, que conseguem vender ali ativos da base para que façam esse pagamento a curto prazo e consigam manter o seu plantel principal. Infelizmente, o Botafogo ainda não chegou nesse nível na base, né? São apenas 4 anos de SAF, 4 anos de reestruturação. Ainda não deu tempo para o Botafogo ter uma base tão vingadora dessa forma, para conseguir vender e pagar as dívidas. Então, infelizmente, o Botafogo ainda precisa recorrer a vendas do plantel principal. Então, o Danilo, que é um desses ativos do clube, um dos jogadores mais valiosos do elenco, pode ser vendido se houver uma proposta boa. Então, não me impressionaria se o Botafogo realmente vendesse o Danilo para o futebol inglês, se aparecer ali alguma proposta em torno de 30, 35 milhões de euros, acredito eu que o Danilo não ficaria no Botafogo. E você, o que você acha? O Botafogo deve vender o Danilo? Como foi falado na notícia também do Danilo, o Botafogo também tem alguns problemas com relação ao atacante Arthur, o ponta, né? O nosso Arthur Reborn, não o Arthur Cabral. O Botafogo ali deve cerca de 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais ao Zenit, da Rússia, clube que o Botafogo comprou o Arthur. Essas dívidas, que estão cientes pela diretoria do Botafogo, elas estão sendo declaradas como de difícil pagamento por conta das sanções feitas à Rússia, né? Lembrando que o pagamento vem da Eagle. A Eagle é uma empresa americana. E por questões políticas, Estados Unidos e Rússia têm problemas ali de pagamentos. Então, esses últimos pagamentos, o Botafogo não estaria conseguindo acertá-los por conta de sanções políticas feitas à Rússia. O Zenit não tem nada a ver com isso, né? E precisa receber a quantia que ainda está sendo devida. Então, o Botafogo precisa equacionar esse pagamento. Então, uma venda do Arthur já seria uma parte dela já destinada, obviamente, para o Zenit, e a outra parte ficaria com o Botafogo. Então, provavelmente, o Arthur também pode ser vendido nesse caso. Há notícias que clubes do Catar estariam interessados no nosso ponta. Lembrando que o futebol do Catar é um futebol que tem dinheiro, então o pagamento não seria um problema. Outra coisa, galera, dá um like aí, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, comenta se está gostando do perfil, se está gostando dos comentários, das opiniões, essa parte é muito importante pra gente. Mas nem só de saídas vive o Botafogo. O Botafogo também está muito ativo no mercado de transferências, está de olho, está atento em muitos jogadores, muitos alvos, já fez proposta por alguns deles, e um desses jogadores que o Botafogo está como alvo é o ponta venezuelano Gliker Mendoza, que atua na Ucrânia. A negociação com esse jogador é um pouco diferente. Esse jogador está emprestado ao time ucraniano por um time venezuelano. Então, as tratativas do Botafogo deveriam ser
com os donos, né, do passe do jogador, que é o time venezuelano, se o time ucraniano não fizesse a opção de compra do jogador. O time ucraniano já tinha mencionado aos representantes do atleta, já tinha mencionado ao time venezuelano que não contava mais com o jogador para a temporada seguinte, né? Esse jogador teve alguns problemas ali de adaptação, teve problemas ali no vestiário do time, então o time ucraniano não ia fazer valer essa opção de compra e iria devolver o jogador ao final do empréstimo. Entretanto, entra o Botafogo na jogada. Como o Botafogo começou a demonstrar interesse no jogador, o que fez o clube ucraniano? Ora, se eu devolver o jogador para o time venezuelano, eles vão comprar o jogador do time venezuelano. E o time ucraniano não vai ficar com nada. O que malandramente eles fizeram? Exerceram a opção de compra, compraram por apenas 500 mil euros e colocaram a multa dele como 3 milhões de euros. Jogaram de mestre. Ou seja, o Botafogo, que ia tratar a negociação, que ia tentar a contratação por um valor de aproximadamente 500 mil euros com o time da Venezuela, agora vai ter que tratar com o time da Ucrânia, pois eles exerceram o poder de compra deles, compraram por 500 mil e vão tentar revender agora por 3 milhões. O Botafogo, obviamente, vai tentar abaixar essa pedida, né? O Botafogo, que ia contratado por 500 mil, acabou agora tendo que desembolsar, vai ter que desembolsar um valor a mais para ter esse jogador, né? Infelizmente, como a notícia vazou e os representantes do time ucraniano acabaram sabendo, né, dessa proposta do Botafogo, então agora eles exerceram esse poder de compra e vão tentar lucrar com o jogador, já que se eles devolvessem para o time venezuelano, eles não iam ter nenhum tipo de lucro. A ver aí, então, em quantos milhões o Botafogo vai morrer nessa jogada, né? Vamos ver se o Botafogo consegue negociar esse valor de 3 milhões de euros. Não era um valor que o Botafogo pretendia pagar pelo jogador, né? O departamento de scout do jogador foi nele justamente pelo baixo preço dele de mercado. E agora vamos ter que verificar como vai ser o andamento dessas negociações. Então é isso, galera. O vídeo de hoje termina aqui. Se inscreve no canal, curte aí se você ficou até o final do vídeo, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.